As nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes e a todos aqueles que nos acompanham pela TV SEI. Por que será que o homem e a mulher modernos, por mais que tenham avançado, por mais que tenham ganho a consciência a respeito dos fenômenos físicos, não conseguem se livrar do mal como um todo? Por que será que os avanços científicos e toda a parafernália que o acompanha não conseguiu lograr fazer com que o homem, cada ser que habita o planeta, lidesse de forma mais profunda com a sua própria natureza? Avançamos muito, é certo, conquistamos muitas coisas ao longo da história da humanidade, mas não conseguimos lograr ainda o avanço ético-moral correspondente para nos livrar de todas as formas do mal que acontece na humanidade. E não nos cabe apenas filosofar a respeito do mal ou do bem que existe em nossa natureza. Resta-nos fazer um esforço hercúleo para, encontrando na nossa própria essência tudo aquilo que se desvirtua do que consideramos de bem, podemos trabalhar toda essa natureza que se encontra em desequilíbrio. Porque se consideramos que Deus é todo o bem, toda a justiça, por que será que todas as suas criaturas ainda, de certa forma, manifestam o caos? Se somos criaturas divinas, essência divina, por que será que a violência ainda irrompe em a nossa natureza como uma energia indomada? E esse problema não é novo, vem desde quando o homem percebe, está atento para a sua consciência, ele verifica que, embora suas intenções muitas vezes sejam boas, ele não consegue lograr aquele bem que almejava. Tanto assim que o apóstolo Paulo irá dizer: irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem. Pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Por que será que o apóstolo Paulo percebia isso já em sua natureza? E fazendo uma avaliação quanto às nossas atitudes, por que será que, nada obstante as nossas boas intenções a respeito da vida, a respeito das pessoas, continuamos praticando e vivenciando o mal, seja na forma de atitudes autodestrutivas para conosco mesmo, ou seja na forma de atitudes destrutivas em relação ao nosso próximo, com os nossos relacionamentos familiares, com o nosso relacionamento social, e aí estendemos esse mal por toda a vivência coletiva. Porque se existe um mal na coletividade, todos nós somos responsáveis. Se existem atos bárbaros na nossa vivência cotidiana, devemos nos perguntar de que forma nós também alimentamos esse mal, seja com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa falta de atitude, com o nosso olhar que muitas vezes não quer ver, não quer transformar, não quer enfrentar essa natureza que habita em nós mesmos, que em sua essência é a própria energia divina, mas porque se encontra dissociada da vinculação com o self, atua de maneira desequilibrada, como se fosse um brinquedo poderoso na mão de uma criança pequenina. O brinquedo em si não é mau, mas a criança, como não sabe ainda lidar com aquele brinquedo, pode causar algum desastre, pode se machucar. Parece que o ser humano lida com isso, com as suas próprias energias. Aprendemos a lidar com a natureza física de maneira soberba, de maneira intensa. Construímos objetos, fazemos imagens, e cada vez a tecnologia se supera
mostrando ao homem do que é capaz. Mas o grande desafio é o homem e a mulher lidarem com sua própria natureza, lidarem com sua própria essência, porque tudo aquilo que não é colocado de maneira equilibrada, de maneira harmônica, é vivenciado de uma forma destrutiva. Sai canalizado para o ego quando deveria estar canalizado para a nossa essência, para o ser espiritual que somos. E a reflexão de Paulo, convém recordar, que anos antes ele era Saulo. Em sua natureza, ele havia praticado o mal, no sentido de ser destrutivo para consigo mesmo e para com a sociedade. Restavam no psiquismo reminiscências daquele Saulo, que ele com braveza, com coragem trabalhou, colocou-se no deserto para ouvir a própria alma, trabalhou na tecelagem para ressignificar aqueles fios perdidos e espaços do seu próprio psiquismo, sofreu muitas vezes o apodo, a incompreensão, mas nem por isso desistiu. E esse trabalho de Paulo, de certa forma, mesmo reconhecendo o mal presente em nós, cabe com que façamos a reflexão: qual é o mal que ainda habita em minha natureza? Quando ele fala natureza, pode assustar, como se nossa essência fosse mal. Não é isso que Paulo quer dizer. Quer dizer na personalidade, no comportamento. Embora a intenção seja boa, o comportamento é negativo, é destrutivo, porque ainda pautado no medo e em emoções incontroladas, na raiva, no ressentimento, na mágoa. E por isso muitas vezes nossas atitudes saem distorcidas, como acontecia com Paulo e como acontecem com todos os seres humanos, enquanto não encontram seu próprio caminho, enquanto não desenvolve o Cristo interior que faz parte da nossa essência. E o analista junguiano Erich Neumann, ele faz uma reflexão muito interessante. Ele diz que se vincula-se com o mal todo aquele que viu e não fez, todo aquele que deixou de ver porque não queria ver, todo aquele que não viu, se bem que poderia ver, mas também aquele cujos olhos não podiam ver. E quando eu li essa reflexão, eu parei para pensar como é que nós nos vinculamos com o mal. E ele reflete muito bem dizendo que aquele que viu e nada fez, vincula-se com o mal. E quantas vezes nós vemos, percebemos a canalização do mal em nós, na sociedade, nos outros, e não tomamos atitude. Nada fazemos porque o problema é do outro, mas esse problema do outro passa a ser um problema coletivo, e se é um problema coletivo, se volta contra mim mesmo. Quantas vezes também deixamos de ver porque não queremos ver? Ah, isso eu não quero saber, isso eu não quero ver. Mas porque isso muitas vezes se propaga no ambiente onde circulamos, isso se propaga nas nossas famílias, isso se propaga nas nossas vidas, aquilo que não queremos ver passa também a fazer parte das nossas escolhas, passa a fazer parte do nosso dia a dia, porque não queremos ver o problema social, isso é um problema do governo. Não queremos ver a miséria nas ruas, isso é problema daqueles que ganham para fazer isso. Mas porque o caos se estabelece, persiste, continua, esse mal se volta contra a própria criatura humana. Mas também todo aquele que não viu, se bem que poderia ver. E também aqueles cujos olhos não podiam ver. Por que será que isso acontece? Porque muitas vezes nós deixamos de desenvolver em nossa personalidade atitudes, escolhas, potencialidades que podem fazer com que nossa percepção se amplie. Por isso é que nós deixamos de ver. Quantas vezes, por conta da preguiça,
por conta de não querer fazer o nosso dever de casa, deixamos de ativar possibilidades de transformação, e isso é o que nós não podemos ver. Isso se transforma naquilo que nós não conseguimos enxergar, no mal que faz parte da nossa própria natureza, mas ainda não sabemos porquê. E as pessoas se veem vítimas da vida. Hoje conversava com um colega, e ele me falando a respeito do seu cunhado, muito entristecido porque o cunhado teve um infarto. E ele dizia: olha, Cláudia, é uma pessoa inteligentíssima, um professor que foi muito bem conceituado, mas, satisfeito com o nível de rendimentos que tinha, começou a beber. Bebia da manhã até a noite. E sua vida começou a se transformar numa curva descendente. Porque ele deixou de ter seriedade para com o trabalho, abandonou praticamente a filha, se separou da esposa, e sua vida era beber, correr atrás de prazeres, ir atrás de distrações outras, e foi deixando de lado a própria carreira, mas não somente isso, a própria vida. E esse homem, eu pensava, não para criticá-lo, porque cada um tem suas escolhas e arca com suas escolhas, mas eu pensava quantas potencialidades ele não teria de desenvolver um bom trabalho por conta de ser inteligente, de instruir pessoas, de educar aqueles que estavam ao seu alcance, e esse mal que ele faz para consigo mesmo se transforma em mal para a sua família, para a sua sociedade, que não recebe aquelas benesses que poderia receber, e esse mal vai circulando em nossas vidas, fazendo parte do nosso dia a dia, e queremos transferi-lo para alguém. Queremos culpar alguém como se nós também não participássemos de tudo isso. E quando eu vejo o mal ocorrer do lado de fora, é porque ele ocorre em mim também. Ele ocorre em mim na forma de pensamentos, na forma de sentimentos ainda não trabalhados, na falta de predisposição para atuar e resolver os conflitos que se estabelecem e que muitas vezes, por falta de uma atitude, predominam e prevalecem. Por isso que nós devemos criar os olhos de ver esse mal, criar condições para enxergar o mal, não dos outros, da sociedade, mas que atua em nossa natureza, porque somente esse nós podemos transformar de maneira efetiva e profunda. E Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, diz que persiste no espírito humano a tendência para o mal. Platão identificou-a nas suas observações profundas, denominando-a como face escura do ser, portanto desconhecida. E Carl Gustav Jung constatou-a nos estudos da personalidade, a que chamou de sombra. Então, desde Platão, desde os diálogos socráticos, já se percebia essa natureza, essa tendência humana para se transformar em autodestrutivo, e os próprios mitos já trazem isso. Freud estudou as pulsões de Eros, do vínculo com a vida, mas também a tendência de Thanatos, as pulsões de morte, representadas por esse Deus da morte, Thanatos. Onde é que Thanatos atua em minha vida? Onde Thanatos me puxa para baixo e faz com que aquelas minhas belas intenções, todos aqueles ideais de transformação vão ficando para trás. Perdemos nossos sonhos, perdemos a alegria de viver. As pessoas andam cada vez mais ansiosas, tristes, correndo atrás de ideais externos, enquanto se perdem de si mesmas. E esse ponto é um dos grandes males da atualidade. Essa correria desenfreada em torno da realização externa, na qual o ser humano perde a base moral, a base do afeto, nos conduz aqui mesmo? Nos conduz a que ponto existencial? Porque poderemos conquistar todas as coisas, mas se não tivermos na nossa essência
a força do amor, como o próprio Paulo futuramente iria conclamar e chamar a atenção, de que vale toda essa tecnologia? De que valem todas as realizações humanas se não estão pautadas na nobreza, na beleza de caráter, no bem de uma forma geral? Então existe uma tendência para o mal, o que não quer dizer que o ser humano seja mau em si mesmo. Existe uma tendência. Mas como uma tendência também existe para o ser humano realizar a sua própria essência, porque isso é arquetípico. O processo de individuação dá-se de qualquer forma. Mas ele pode dar-se também de maneira dolorida, passando por escolhas destrutivas, para que finalmente a consciência possa despertar. Qual é a nossa escolha? É de vivenciar essa face escura do ser? É de permanecer na sombra, como chamou a atenção Carl Gustav Jung? Essa parte obscura da personalidade? Essa parte desconhecida? Aquilo que eu nego, aquilo que eu temo, aquilo que eu não ativo por medo, por insegurança, seja o que for, por dificuldade ou ignorância, mas que eu posso e devo ativar a outra face, como Jesus já chamava a atenção, a outra face. Qual é a outra face da sombra? É a luz, é o self, é o conhecimento, porque se na sombra está o desconhecido, o caminho é o conhecimento. Por isso mesmo o Espiritismo frisa tantas vezes a necessidade do autoconhecimento. Não somente para imaginar que seremos os homens e mulheres de bem. É certo que esse deve ser um objetivo, mas se não verificarmos a nossa própria sombra, se cada um não reconhece e trabalha também a sua face obscura, como é que haverá transformação? E Joana prossegue dizendo que o espírito não é mau em razão da sua origem divina, porém, nele permanece o mal, como a ganga retida na gema preciosa ou o escauracho mesclado ao trigo bom na mesma gleba. E esses dois símbolos que ela nos apresenta são símbolos riquíssimos, porque na pedra bruta existe a pedra preciosa a ser lapidada. Certa feita, perguntaram a Michelangelo como ele fazia das esculturas, e ele disse que nas esculturas, na pedra bruta, ele já verificava a essência das suas obras. Assim foi com Davi. Ele já viu Davi na pedra, por isso a ganga retida na gema precisa ser trabalhada. E Jesus identificou também essa presença da dualidade, trabalhando a parábola do joio e do trigo. Jesus compara o reino dos céus a um campo onde um homem plantou da boa semente. Mas enquanto ele e os seus servos dormiam, veio o inimigo e plantou a semente do joio. Quando despertaram, verificaram que naquela plantação existia tanto joio quanto trigo, e perguntaram ao seu senhor: Senhor, quer que tiremos o joio? E o Senhor sabiamente disse: não, deixai que eles cresçam, para que possamos, depois de verificá-los, tirar o trigo e colocar junto aos celeiros e levar o joio para ser queimado. Isso é de uma profundidade, esse símbolo, de uma sabedoria, porque mostra de certa forma o caminho que nós devemos fazer com a nossa própria essência. Às vezes as pessoas veem um comportamento negativo e chegam, seja no centro espírita, no atendimento fraterno, ou mesmo no consultório, e dizem: eu quero me livrar disso. Eu quero me livrar do meu ciúme, quero me livrar da minha insegurança, quero me libertar do meu medo. E acham que do dia para a noite serão capazes de ir de um oposto ao outro. E às vezes tentam tomar esse tipo de atitude. Agora eu vou ser uma pessoa corajosa, vou ter coragem para tudo. Ou então eu vou parar de ter ciúme. Quando isso é todo um processo. Precisa se descobrir nesses processos as raízes emocionais que levaram ao comportamento. E isso merece
Isso é favorecido quando nós amadurecemos. O amadurecimento é que leva ao discernimento. Por isso que Jesus já chamava atenção. Não, deixem que amadureçam suas características, amadureça sua conduta, amadureça sua postura perante a vida. Traga à tona esse amadurecimento para você poder discernir o que é mesmo bom para o meu comportamento e o que já não cabe mais. Porque quando nós temos o discernimento, nós podemos cortar esses frutos que já estão na superfície. Porque a emoção se encontra ainda muito mesclada em sua base. O joio e o trigo em nossa natureza se encontram muito unidos. E como ambos são energia, a energia deve ser colocada a serviço da vida. A energia do ciúme, por exemplo, é a própria afetividade que não foi trabalhada, que não foi bem orientada, que não foi conduzida. Em sua essência, é afetividade. É canalizada de uma forma destrutiva, porque o ego ainda não aprendeu a lidar com ela. Muitas vezes por questões vindas da infância, por medos não digeridos, por uma educação castradora, por pais que não estavam atentos ao processo afetivo da sua educação. Isso foi sendo construído de uma maneira equivocada. Mas na base se encontra a emoção. E essa emoção, quando é amadurecida, quando nós podemos revisitar as páginas do nosso próprio livro da vida, vamos aprendendo a discernir as atitudes da pessoa. E discernindo tudo o que acontece em nossa vida, nós trazemos à tona e podemos dizer: não, agora não preciso mais desse joio em minha natureza. E assim também é o trabalho com a gema preciosa, esse ouro que existe em nós e que merece uma atitude madura para que tenhamos discernimento. E aí cabe o questionamento: qual é o joio que se encontra plantado em meu mundo psíquico? Qual é essa semente que enquanto eu dormia, e isso é uma imagem poderosa também, porque fala da consciência de sono, enquanto permanecemos na consciência de sono para com a vida, essas sementes vão sendo plantadas no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Quantos vícios vamos arraigando ao nosso comportamento? Isso é o nosso joio, porque dormimos. E o homem inimigo não é um homem externo. Somos nós mesmos, pela nossa falta de atitude. Mas essa atitude também pode se conectar ao Senhor da gleba, de toda a propriedade, para que não mais adormeçamos. Consciência desperta. Consciência vigilante para o dia a dia, para as nossas atitudes. E isso requer uma autoanálise constante. E eu estou disposto a isso? Estou disposto a autoanalisar-me de maneira autêntica, reconhecendo os erros, reconhecendo a postura equivocada? Ou é muito difícil ainda lidar com os meus próprios erros, transformá-los, corrigi-los, porque somente fazendo assim é que possibilita que eu transforme esse mal que se encontra em meu campo. E na sua origem, o ser não possui a consciência do bem nem do mal. Vivendo sob a injunção do instinto, é levado a preservar a sobrevivência, a reprodução, por automatismos, que irão abrindo-lhe espaços para os diferenciados patamares do conhecimento, do pensamento, da faculdade de discernir. Então, no princípio, nós atuamos por instinto. E os instintos não são ruins, eles são uma conquista da evolução. Os instintos não são mal em si mesmo, eles são da nossa própria natureza. O mal é permanecer no estágio instintivo, quando eu já tenho consciência para dela discernir, para dela sair. E quantas vezes predominam os instintos em minha atitude? Quantas vezes eu sou impulsivo com as pessoas? Eu grito, eu falo de maneira equivocada, eu sou mal educado, eu não respeito as outras pessoas. Quantas vezes isso acontece?
nos homens e mulheres civilizados da atualidade, que deveriam ter aprendido já a tratar-se uns com os outros, a dialogar uns com os outros. E me chama muita atenção porque às vezes as pessoas não têm o mínimo despudor de tomar atitudes violentas e serem grosseiros com os outros, mas dizem que tem muita vergonha às vezes de dar um abraço, de um diálogo fraterno, de um aperto de mão. Por que será que isso acontece? Porque ainda permanecemos vivenciando de maneira intensa esse homem e essa mulher instintiva, que não cabe mais, não cabe mais. Os instintos foram uma conquista. Agora a consciência, o discernimento, o pensamento, a faculdade de saber o que é bom e o que não é, a faculdade de saber como devo me conduzir e como não devo mais me conduzir, isso é uma conquista humana, é uma conquista da nossa evolução. E por que será que deixamos tudo isso muito esquecido? Por que será que as pessoas, por pequenos motivos, agridem-se, violentam-se e matam-se, como ocorre nos dias atuais? Por que será que a natureza humana ainda conduz a isso? Porque esse homem primitivo, essa mulher primitiva, ainda não deixou de existir em nossa essência. E em verdade não deixará de existir. Ela deve passar a um patamar superior de consciência, mas como uma conquista, onde eu vejo meus instintos, mas já os canalizo em sintonia com a razão, em sintonia com seus objetivos. E à medida que canalizo de forma positiva, vou construindo bem ao meu redor. E esse bem vai transformando a minha vivência e a vivência da coletividade como um todo. E desde quando a razão e a consciência começaram a desenvolver-se no ser humano, a dicotomia do bem e do mal se apresentou de maneira conflitiva. Sabe por que, gente, surge o conflito? Porque agora eu já sei. Se eu não tivesse consciência do mal que praticasse, nenhum conflito surgiria. As tribos primitivas que vivenciavam canibalismo tinham muito pouco conflito quanto a isso. Era apenas mais um alimento. Quando vivenciava os primeiros dias ainda com a consciência de sono, matar o outro que se interpunha à minha frente era apenas mais um gesto de autodefesa de um homem que não tinha muita consciência do que fazia. Mas à medida que nós sabemos, fica diferente. E onde é que estão inscritas mesmo as leis de Deus? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que em nossa consciência superior se encontram inscritas essa lei, e à medida que vamos ganhando discernimento, podemos diferenciar o que é bom e o que é mal mesmo para a minha vida. Quais são as escolhas que eu devo fazer e que muitas vezes não faço? Quais são as escolhas que eu posso já não deixar de fazer, mas porque custam muito às vezes, eu deixo que o outro escolha para mim. Só que ao deixar que o outro escolha, ou que os outros escolham, eu não percebo que estou fazendo uma escolha, porque não escolher também é uma escolha. Não escolher é deixar que a vida encaminhe tudo para mim. É deixar que o outro conduza porque fica mais fácil depois culpá-lo. Está vendo? Eu fui seguir aquele caminho que você falou, deu errado. É mais prático, é mais simples, é mais cômodo, mas muitas vezes conduz a uma situação de dependência. Quando deixamos que os outros escolham os nossos caminhos, como se já tivessem uma rota traçada. E aqueles que seguem rotas traçadas pelos outros, normalmente encontram a crise, a infelicidade, uma vida sem sentido, porque não questionaram a si mesmo se era aquela estrada mesmo que deveria seguir. Qual é a estrada que eu devo seguir? Qual é o caminho que eu devo cumprir? Qual é o mal que eu já posso discernir? A minha consciência já sabe.
A minha consciência já pode fazer a distinção. Não somente através da razão, mas através do sentimento, do pensamento. E às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer escolhas. No consultório eu costumo fazer a seguinte experiência, certo? Racionalmente você não está conseguindo escolher. Mas o que é que você sente quando pensa em determinados caminhos que você deseja seguir? O que é que você sente? Ou em linguagem popular, como se costuma dizer, o que é que o seu coração está te pedindo para fazer ou não fazer? O que sua alma te indica como resposta? Porque fazemos uma ponte com outra instância do ser além da razão. E somente a totalidade de um ser pode escolher de maneira mais consciente ainda, porque às vezes não temos olhos para ver. São necessários outros sentidos. Não falo apenas das percepções mediúnicas, mas da percepção anímica da própria alma. A percepção de ser que somos e muitas vezes deixamos de ativar por insegurança, por comodidade de que o outro faça a escolha por nós. Onde é que você deixa que o outro escolha o seu caminho e isso vai se transformando num mal para a sua vida e você o culpa? Você projeta a própria sombra por comodidade, por dificuldade, por ignorância, por permanecer na própria infância psicológica, que devemos já trabalhar para sair, porque já conquistamos a consciência que nos permite diferenciar o bem do mal. Isso é trazido pelos próprios mitos. O mito bíblico de Adão e Eva, por exemplo, é um exemplo riquíssimo dessa conquista da consciência. Quando Eva chega com a maçã para Adão, e aí a gente tem que ver que a mulher, coitada, a mulher trazendo para o homem estava quieto lá no paraíso, né? Ele estava quieto no paraíso, muito bem, vivendo de bem com Deus, mas chega a mulher, né? Já não bastava ter tirado a costela dele, né? E Adão deveria estar sentindo muita dor, e ainda vem Eva oferecer a maçã. Como todo bom marido obediente, se ele não comesse aquela maçã, ia ser discussão até hoje ele estava ouvindo. Por que ele não comia maçã? Queria deixar ela engordar sozinha. E a partir dali, eles têm vergonha da própria nudez. Olha que símbolo rico. Porque ali eles conquistam a consciência. Ali eles se deparam, o ego que se separa do self e começa a cumprir a sua jornada de individuação. Ali já temos a capacidade de discernir o que é bom, o que é bem e o que é mal. E a conquista da consciência exige esforço próprio. E aí Deus faz o quê? Agora você vai viver do seu próprio sustento, vai trabalhar. Como diz o ditado, vai trabalhar, vagabundo. Né? Viver no paraíso era muito bom. Viver na infância psicológica, na inocência. Queremos que os outros resolvam por nós. Permanecemos no paraíso, entre aspas. É um falso paraíso, porque a escolha da consciência, a conquista da consciência é um parto, dirá Joana de Ângeles, é um parto dorido do inconsciente, porque precisamos trabalhar, precisamos ter o suor do próprio rosto. Sentiremos as dores do parto, e ele dizia à mulher, sentirá a dor do parto, porque ele sabia que se o homem fosse sentir a dor do parto, até hoje a humanidade não tinha filho, porque o homem não suporta muita dor, dizem as más línguas, né? Eu preciso defender um pouco os homens. Mas precisamos trabalhar essa nossa consciência, o labor do dia a dia, que exige sim esforço. Exige um esforço cotidiano, porque lidar com a sombra exige muitas resistências morais. Exige um diálogo interno. E quantas vezes precisamos dialogar conosco mesmo? Eu costumo fazer isso. Depois do atendimento dos pacientes, eu sento para conversar comigo. Porque eu preciso disso. Eu saio da cadeira do terapeuta e vou para o outro lado. Mas, Cláudio, você não está vendo que isso não cabe mais? Isso eu fico ouvindo, né? Porque o meu comportamento também muitas vezes é equivocado.
e eu preciso dialogar com ele. Os meus pensamentos, os meus sentimentos muitas vezes são desconexos com aquilo que eu já posso escolher. E se eu não faço esse diálogo interno, quem é que vai fazer por mim? Quem é que vai proceder à jornada de separar o joio do trigo? E Joana, em Amor Imbatível Amor, dirá que tudo aquilo que promove e eleva o ser, aumentando-lhe a capacidade de viver em harmonia com a vida, prolongá-la, torná-la edificante, é a expressão do bem. Entretanto, tudo quanto conspira contra a sua elevação, o seu crescimento e os valores éticos já logrados pela humanidade, é o mal. E aí nós temos um roteiro para eleger o que é o bom e o que é o mal. O que é bem e o que é mal para a minha vida. Tudo aquilo que eleva, que constrói, que harmoniza, que trabalha na minha essência em prol de mim mesmo, da coletividade que vivo, se transforma num bem. E isso nós não estamos falando de coisas absolutas, porque tudo é muito relativo. O que cabe muito bem na infância, na adolescência já pode ser um mal. O que cabe nas fases juvenis, na maturidade já se transforma muitas vezes num mal. Então não é a coisa em si mesmo. É a etapa que vivemos, é a atitude perante a vida. E somente o nosso discernimento, a nossa consciência pode saber o que é melhor para nós. Somente perguntando a si mesmo. Então bem e mal tem essa relatividade, porque também muitas vezes coisas que nós julgamos como sendo um mal, quantas vezes se transformam num bem, porque houve um trabalho da consciência. A coisa em si mesma pode ter sido um acontecimento triste, mas quantas pessoas por conta de um acontecimento triste, uma doença, a desencarnação de um ente querido, uma dor muito profunda, uma separação, não conseguiram renascer das próprias cinzas, como fez Fênix, não conseguiram se transformar a partir daquele evento. E nós perguntaremos, aquilo foi um bem ou aquilo foi um mal? O evento pode ter sido doloroso, ninguém nega isso, mas a atitude perante a vida foi boa, foi positiva. Então aquilo que era um mal se transformou num bem, porque nós amadurecemos. Nós fizemos todo o processo e conquista para que no futuro pudéssemos separar o que é mesmo joio e o que é mesmo trigo. Onde se encontra a pedra bruta e onde se encontra o ouro dessa minha natureza. Essa é a vitória do trabalho sobre si mesmo. Quando nós passamos já a perguntar o que é bom e o que é mal para mim. E isso varia de pessoa para pessoa. E quando fazemos isso conosco, aprendemos até mesmo a respeitar a escolha do outro, porque está num outro patamar de consciência. E às vezes as pessoas se prendem na jornada porque o companheiro não quer caminhar junto, porque a esposa não quer seguir na mesma marcha, porque os filhos são difíceis, e vamos deixando com os outros a possibilidade de caminhar. O que é que nos retém na retaguarda? O que é que nos mantém presos à falta de escolha, nos mantém presos na inércia e não ativamos em nossa personalidade? E vamos nos tornando pessoas tristes, cabisbaixas, ansiosas, com a série de psicopatologias que a moderna psicologia e psiquiatria catalogam. Os consultórios estão cheios. As religiões cada vez mais se abarrotoam, mas são poucos ainda que buscam o autoconhecimento, querem um remédio milagroso, uma pílula dourada que tire toda a angústia, que tire toda a dor, que dê um passe de mágica para a transformação. Mas enquanto não nos predispomos ao trabalho que cabe a cada um de nós, quando é que esse mal se extirpará da humanidade? Esse mal pertence a todos nós, nos vinculamos todos a ele, porque enquanto não trabalhamos essa natureza, vamos deixando que ele perdure em nossas vidas.
E Joana prossegue chamando a atenção de que a seleção do que deve em relação ao que não deve realizar-se dá-se mediante a sensação da dor física, depois emocional, mais tarde de caráter moral, ascendendo na escala de valores éticos. Primeiro, a dor física chamava a atenção do homem e da mulher primitivos. A dor lhe dizia que aquilo não era muito bom, como uma criança que pega na tomada de eletricidade ou coloca a mão na vela, no fogo, e percebe que aquela atitude não é uma atitude muito boa. Mas à medida que vamos evoluindo, podemos também perceber emocionalmente aquilo que me causa tristeza, angústia, emoções desencontradas. Isso talvez não seja bom para a minha vida. E mais tarde, ascendendo, percebemos que também nossas escolhas podem se pautar no bom, no bem ou no mal, que também traz um caráter moral. Eu gostaria que alguém tomasse aquela atitude para comigo e a partir desse instante já faço uma avaliação moral. Essa atitude, se alguém tomasse e fosse trazida à luz da consciência, eu aplaudiria a atitude da pessoa e já passamos a fazer uma correlação ética com aquilo que vemos. E à medida que vamos avançando na consciência, podemos fazer o discernimento espiritual. Espiritualmente, esse caminho que eu escolho é um caminho bom ou é um caminho mau? E à medida que formos trabalhando a nossa consciência, amadurecendo as nossas atitudes, poderemos discernir o que é bom e o que é mal. Porque, como já dizia Paulo, irmãos, eu sei que em minha natureza não habita o bem, porque muitas vezes eu quero, eu desejo, eu anseio pelo bem, mas tomo atitudes ainda más. Onde é que eu permaneço preso? Em Saulo. Qual é o Saulo que existe em mim? E onde se encontra, por outro lado, Paulo, disposto a mergulhar no deserto de si mesmo, disposto a colocar os fios em disposição para que trabalhem na própria natureza, a trabalhar esses fios desconexos, perdidos, para que se harmonizem e finalmente nós possamos escolher o bem para nós mesmos, para aqueles que nos cercam e finalmente, assim fazendo, estaremos promovendo um bem para toda a coletividade, porque em nós brilhará a luz da consciência. Ficamos por aqui com as nossas reflexões, aguardando todos num próximo encontro. Um voto de paz.